Se tem um aparelho que representa o conforto da vida moderna é este: a capacidade de climatizar o ambiente na sua temperatura ideal, independentemente da temperatura externa. Mas você já se perguntou quem foi o inventor dessa maravilha moderna? Embora seja tentador atribuir essa invenção a uma única pessoa, ela também envolve vários inventores e pesquisadores ao longo do tempo. Alguns deles, inclusive, já foram apresentados no vídeo sobre a invenção do refrigerador. Conceitos e ideias que foram desenvolvidas antes do aparelho de ar-condicionado e que foram utilizadas na sua invenção. Mas na história da invenção do aparelho de ar-condicionado, é possível apontar um inventor que foi o responsável por ter dado os maiores passos no seu desenvolvimento. Eu estou falando de Willis Carrier, o inventor do primeiro ar-condicionado elétrico prático do mundo em 1902, e que atualmente é reconhecido como o pai do ar-condicionado. O primeiro fato curioso envolvendo essa invenção é o de que ela não foi desenvolvida para dar conforto aos humanos como utilizamos hoje em dia. Quando Willis Carrier iniciou seu projeto em 1902, ele estava preocupado em diminuir os custos e aumentar a qualidade das impressões de uma gráfica. Willis Carrier era um jovem engenheiro da Buffalo Ford Company, uma fabricante de máquinas a vapor, aquecedores, ventiladores e sistemas de exaustão. Em 1902, ele foi designado para atender o proprietário de uma gráfica localizada no Brooklyn, que estava tendo problemas com as flutuações de umidade e impurezas no ar de sua fábrica. Nos dias quentes e úmidos de verão, o papel de impressão absorvia a umidade do ar e inchava, alterando bastante a sua dimensão. Como a impressão colorida era realizada em até 4 etapas separadas, com cada uma das 4 cores sendo impressas individualmente, as dimensões do papel variavam tanto a cada passagem pelo processo que as camadas de tinta ficavam desalinhadas. Além disso, o calor e a umidade também aumentavam o tempo de secagem da tinta no papel, e a poeira suspensa no ar completava o pacote de problemas que resultavam em uma impressão de qualidade ruim. Willis Carrier chegou à conclusão de que precisava criar um ambiente com a umidade estável e livre de impurezas, e se dedicou a estudar as ideias existentes e a projetar a máquina. O resultado veio no que ele chamou de aparelho para o tratamento do ar, considerado o primeiro aparelho moderno de ar-condicionado elétrico do mundo, projetado para filtrar o ar, controlar a umidade e a temperatura. Um aparelho parecido com este, que foi instalado na gráfica em 1902 e que teve a patente concedida em 1906. Como a máquina é descrita de várias maneiras nas referências que eu encontrei, decidi focar a minha análise na patente. Ele descreve a invenção como sendo um aparelho projetado para purificar o ar e não para refrigerá-lo, o que não quer dizer que ele não tenha previsto isso e até implementado. Existe uma diferença entre o que ele podia registrar na patente e o que foi construído. O processo se iniciava por aqui, onde um grande ventilador elétrico criava uma corrente de ar que atravessava a máquina nesse sentido. Ar que entrava por este lado, onde existia uma serpentina destinada a controlar a sua temperatura. Era uma ideia baseada no modo de como o ar já era aquecido naquela época, o fazendo circular por uma serpentina quente. Inclusive, essa é uma parte aqui na patente não foi detalhada, mas que estava prevista. Ele diz o seguinte: as serpentinas de aquecimento ou arrefecimento não constituem parte da invenção, e podem ser de qualquer construção conhecida e a sua temperatura é regulada de qualquer maneira adequada. Elas também podem ser omitidas quando não se deseja alterar a temperatura do ar. Eu acredito que ele tenha escrito assim porque esta parte da refrigeração já havia sido patenteada em máquinas de fazer gelo, além de ser um mecanismo complexo para pôr nesta patente. Então ele apenas previu a aplicação destes sistemas de refrigeração na máquina dele, descrevendo justamente o aparelho de ar-condicionado com alguns acessórios a mais. Na sequência, o ar passava por essa parte onde tem um pulverizador de água fria, destinado a limpar o ar das partículas sólidas e adicionar um pouco de umidade quando ele estivesse muito seco. Lembrando que o objetivo do aparelho dele era manter o ar com a umidade estável, em torno de 55%, e não o deixar seco. Já nessa etapa, o ar passava por um separador mecânico destinado a remover as partículas sólidas de impurezas, juntamente com a maior parte da água que foi introduzida para limpá-lo. Era uma série de placas de metal que formavam um caminho em zigue-zague para o ar, o forçando de um lado para o outro contra a face das placas. No projeto construído na gráfica, nesta etapa da serpentina, em um primeiro momento foi instalado um sistema que bombeava água fria de um poço, mas alguns meses depois isso foi substituído por um sistema de compressão de amônia em ciclo fechado, semelhante aos utilizados nas máquinas de fazer gelo da época, que absorvia o calor e condensava o excesso de umidade. Como o ar frio transporta menos umidade que o ar quente, ele conseguiu reduzir a umidade na fábrica e, consequentemente, o teor de umidade no papel, além de limpar o ar das impurezas.
permitindo que a impressão alinhada em 4 cores fosse possível. Esta bela edição multicolorida da revista Judge de 1903 foi um dos primeiros produtos comerciais a se beneficiar do ar-condicionado moderno na gráfica. Outro efeito positivo que ele também conseguiu e que hoje somos eternamente gratos foi diminuir a temperatura do local, permitindo que uma nova e revolucionária tecnologia nascesse. Pouco tempo depois que o Carrier obteve a patente para o seu aparelho para o tratamento do ar de 1906, um engenheiro da Carolina do Norte chamado Stuart Kramer utilizou o termo ar-condicionado no seu pedido de patente para descrever um umidificador de ar voltado para a indústria têxtil. Era um sistema de ventilação projetado para fazer o contrário, para adicionar umidade ao ar da fábrica têxtil que tinha a tendência de ficar seco. O aparelho criava um ar-condicionado a um determinado valor de umidade e deixava o fio mais fácil de fiar. Um termo que Willis Carrier logo adotou e incorporou inclusive ao nome de sua empresa, criada em 1909. Bem, neste momento a empresa ainda não era dele, ela era uma subsidiária da Buffalo Ford Company, a empresa onde ele trabalhava. Mas ele ficou com o cargo de vice-presidente e responsável por este novo ramo de negócios. Em 1914, Willis Carrier concluiu a instalação do primeiro aparelho de ar-condicionado residencial, na mansão de Charles Gates, em Minneapolis. Ele tinha 2,10 metros de altura, 1,80 m de largura e 6 metros de comprimento, mas o dono faleceu antes mesmo de ligar o aparelho. Ainda em 1914, foi instalado o primeiro aparelho em um hospital em Pittsburgh, onde foi utilizado para estabelecer a primeira sala de incubadora, capaz de proporcionar um ambiente confortável aos bebês. Mas apesar desses marcos importantes, o negócio até este momento andava a passos lentos. Neste mesmo ano de 1914, deu-se início à Primeira Guerra Mundial, um evento que fez com que a Buffalo Ford Company concentrasse seus esforços na produção de produtos na fábrica, suspendendo todas as outras atividades comerciais no final de 1914, incluindo a empresa de ar-condicionado. Foi então que, em 1915, Carrier e outros 6 colegas engenheiros deixaram a Buffalo Ford Company para fundar a Carrier Engineering Corporation, uma empresa que, como todas as outras, foi aprendendo com os erros. Nos primeiros sistemas de refrigeração instalados em teatros públicos e cinemas, eles reutilizaram os dutos de aquecimento existentes que distribuíam o ar quente no inverno, para distribuir o ar frio no verão. O detalhe era que essas aberturas de ventilação ficavam no piso, o que faz todo sentido quando você quer esquentar o ambiente, visto que o ar quente sobe. Mas quando você quer fazer o contrário, isso não é uma boa ideia. Quando eles ligavam o ar-condicionado nos dias quentes de verão, o ar frio ficava estacionado próximo ao piso, a ponto de o pessoal ter que utilizar jornais em torno dos pés para mantê-los aquecidos, enquanto na altura da cabeça, o calor e o abafamento eram insuportáveis. Um problema que só foi resolvido em 1922, quando a Carrier Engineering Corporation projetou para o Teatro Metropolitano de Los Angeles um sistema de ar-condicionado com as aberturas de ventilação na parte superior das salas. Além de impulsionar os cinemas e teatros, a invenção do aparelho de ar-condicionado também impulsionou o crescimento das lojas de departamento e dos restaurantes, que usavam o ambiente climatizado para atrair os clientes durante os meses quentes de verão. Na indústria, o impacto foi igualmente grande. As indústrias têxteis, farmacêuticas e alimentícias, por exemplo, foram amplamente beneficiadas pela criação de ambientes de produção climatizados. Imagine um frigorífico operando-se em um ambiente devidamente controlado. Seria extremamente difícil, se não impossível, manter a qualidade e a segurança dos produtos. A invenção do aparelho de ar-condicionado também impulsionou avanços científicos em áreas como química, biologia e eletrônica, por exemplo, já que ao regular a temperatura, a umidade e a pureza do ar com precisão, criava-se as condições ideais para o desenvolvimento de pesquisas. Claro que este sucesso todo da Carrier logo atraiu o interesse de outras empresas, como a Frigidaire e a General Electric, que também entraram no mercado de aparelhos de ar-condicionado e impulsionaram ainda mais a inovação e a competição. Em 1929, a fabricante de geladeiras Frigidaire utilizou seu conhecimento técnico para lançar no mercado um aparelho de ar-condicionado residencial que seria o precursor do tipo split, em que a unidade de condensação é separada da unidade de evaporação. O problema era que a parte que ficava fora da casa pesava 180 kg, e o gabinete que ficava dentro e que parecia um aparelho de rádio pesava 90 kg. Um aparelho pesado, caro e complicado de utilizar. Isso sem falar no ano de lançamento, 1929, o ano da Grande Depressão, momento em que as vendas de aparelhos de ar-condicionado esfriaram mais do que os próprios aparelhos. Foram anos de dificuldades financeiras para as empresas. Em 1932, os inventores Schultz e Sherman
obtiveram uma patente para um aparelho de ar-condicionado portátil com dutos instalados no parapeito da janela, por onde o calor era transportado para o ambiente externo. As unidades chegaram ao mercado custando entre 10 mil e 50 mil dólares, o que hoje seria o equivalente a 218 mil dólares e 1 milhão de dólares. Podemos dizer que o custo ainda era um problema. Por volta de 1937, a empresa Carrier começou a se recuperar. Em 1939, ela atraiu a atenção dos espectadores da Feira Mundial de Nova York ao demonstrar as capacidades de sua invenção em um pavilhão em forma de iglu. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial e as vendas esfriaram novamente. Durante o período da guerra, um engenheiro britânico chamado Henry Galson avançou significativamente com o modelo de ar-condicionado de janela. Ele desenvolveu uma versão mais compacta, potente e barata do aparelho, e licenciou as patentes para as grandes empresas do setor. Eram avanços tecnológicos que, aliado à prosperidade econômica do pós-guerra, impulsionaram o ar-condicionado de janela como um recurso padrão nas novas residências e edifícios de escritório que surgiam, fazendo com que as vendas disparassem. A evolução foi de 43 mil aparelhos vendidos em 1947 para mais de 1 milhão de aparelhos em 1953. Foi nesta época em que a empresa Carrier finalmente começou a decolar que o seu fundador, Willis Carrier, faleceu. Ele morreu em Nova York no dia 7 de outubro de 1950, deixando um legado gigantesco para o mundo e para seus descendentes. O aparelho de ar-condicionado contribuiu para que áreas pouco povoadas de até então se tornasse o lar para muitas pessoas em pleno deserto. Se isso foi uma coisa boa, eu já tenho minhas dúvidas. Um monte de gente morando em um lugar pouco propício à vida humana e gastando enormes quantidades de energia em climatização não me parece uma boa ideia. Deste momento em diante, o aparelho de ar-condicionado se tornou tão importante que, atualmente, 89% das residências norte-americanas possuem um deles em casa. Isso representou 19% de todo o consumo de energia elétrica nas residências dos Estados Unidos em 2020. Comparando com o Brasil, em 2019, o aparelho de ar-condicionado estava presente em 16,6% das residências, representando aproximadamente 14% de toda a demanda de energia elétrica residencial. A grande diferença aqui no Brasil é que, além de termos menos aparelhos de ar-condicionado, quase 90% da energia elétrica é proveniente de fontes renováveis, enquanto nos Estados Unidos, mais de 60% da energia elétrica é proveniente de combustíveis fósseis. Ou seja, tirando o caso do Brasil, na maioria dos países, a refrigeração dos ambientes internos das casas, prédios e indústrias consome enormes quantidades de energia suja, que libera enormes quantidades de carbono na atmosfera, deixando o planeta mais quente e insuportável sem um aparelho de ar-condicionado. Este é o paradoxo do ar-condicionado. Durante a crise energética da década de 1970, foram estabelecidos por parte do governo norte-americano e, na sequência por outros países, programas de eficiência energética que conseguiram cortar drasticamente o consumo de energia nos aparelhos elétricos. Para ter uma ideia da evolução que ocorreu, atualmente um aparelho de ar-condicionado consome a metade da energia elétrica que consumia na década de 1990, algo muito bom para o planeta e para o seu bolso. Quanto à origem deste modelo de ar-condicionado do tipo mini split, ele surgiu na década de 1960 no Japão, onde as casas, por serem pequenas e com paredes finas para suportar os enormes e barulhentos aparelhos de janela, acabaram motivando empresas como a Toshiba e a Mitsubishi a desenvolver essa solução. O aparelho da Toshiba foi desenvolvido primeiro, em 1961, e era basicamente um ar-condicionado de janela dividido ao meio, com um compressor barulhento lá no lado de fora. Mas foi a Mitsubishi quem teve a ideia de fixar a parte do evaporador na parede em 1968, estabelecendo assim o formato que conhecemos nos modelos atuais. Bem, como o vídeo já está longo, eu vou mostrar de maneira bem simplificada como funciona um aparelho de ar-condicionado, que basicamente é o mesmo processo do refrigerador. Existe uma serpentina evaporadora na parte do aparelho que fica dentro do edifício e uma serpentina condensadora que fica lá no lado de fora. Essas duas serpentinas de metal são conectadas por uma tubulação a um compressor e uma válvula de expansão. E dentro dessa tubulação circula um líquido refrigerante que tem uma facilidade de passar de líquido para gás. Quando este líquido refrigerante passa do estado líquido para o gasoso no evaporador, ele absorve uma grande quantidade de calor do ambiente, que é transportado até o condensador no lado de fora do edifício, onde retorna ao estado líquido e libera o calor no ambiente. Mas lembre-se, como este aparelho não realiza a troca de ar com o exterior, apenas circula o líquido refrigerante pela tubulação, é importante que você abra as janelas de vez em quando para ventilar o local.
Está aí uma invenção que teve um impacto gigantesco em nosso mundo, tão grande que seus efeitos podem ser vistos até na arquitetura dos prédios e no planejamento urbano. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar no curtir. Também tem esses outros vídeos que eu estou mostrando aqui que provavelmente você irá gostar. Recomendo. Um abraço aos apoiadores do canal e até o próximo vídeo, pessoal!